A paz do Senhor, meus amados irmãos. Neste momento eu quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica que nos ajudará muito com respeito aos nossos relacionamentos com os nossos semelhantes e principalmente com o nosso Deus. Eu os convido a abrirem comigo a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12. Nós iremos ler do versículo 18 até o versículo 34. Amém? Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 18. Onde encontramos assim: Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, de todos morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela, a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provei o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitam de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, que ouvira tal discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amar o teu próximo como a ti mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Muito bem, irmãos, esse texto, apesar de extenso, eu quero aqui fazer um comentário breve e resumido, que eu posso dele extrair, cujo tema é: Como vão os seus relacionamentos? Os seus relacionamentos dizem ou respondem o que você tem sido, o que você realmente é. Nós encontramos aqui 2 grupos tentando trazer para Jesus uma afronta, um certo desrespeito, tentando denigrir, tentando desacreditar ou pôr em descrédito a Jesus diante da sociedade. 2 grupos do expoente do judaísmo, os saduceus e os fariseus. A diferença desses 2 grupos, ainda que sejam judeus e creem no judaísmo, é que os saduceus, eles não creem em anjos, ressurreição, como podemos ver na primeira parte do texto, quando o saduceu vem até Jesus lhe perguntando acerca daquela mulher que tinha sido desposada por vários homens e sem deixar descendência, de quem ela seria esposa na ressurreição. Jesus Cristo simplesmente respondeu para ele que o grande erro
dos céticos, que o grande erro dos incrédulos, que o grande erro daqueles que não confiam em Deus é o fato deles não conhecerem a Deus e nem o seu poder. Uma pessoa que não conhece a Deus através das Escrituras e não experimenta a Deus mediante a palavra em sua vida, ela não consegue entendê-lo, ela não consegue concebê-lo. Jesus disse isso também no Evangelho segundo João, acerca desta questão mesmo, no capítulo 3, no versículo de número 3, quem não nascer de novo não pode ver, não pode perceber o reino dos céus. Então o escriba, vendo que Jesus tinha respondido sabiamente, agora tentou pegá-lo naquilo que era primordial para os judeus, a lei. Então ele pergunta para ele qual é o principal mandamento. E Jesus faz uma declaração que todos os que creem em Deus devem ter em seus corações e disponível a expressá-la. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus demonstra que o monoteísmo é estrito e necessário na vida de um salvo. O monoteísmo, que é uma conjunção de duas palavras gregas, mono, theos, Deus, é algo que deve ser levado em consideração, deve ser a nossa declaração de fé. E aí, então ele continua a referir-se aos mandamentos. Ele fala primeiramente: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Observe que para nos relacionarmos com Deus na vertical, precisamos nos relacionarmos bem com o nosso semelhante na horizontal. É impossível dizer que amamos a Deus se não amarmos os nossos semelhantes. Então os nossos relacionamentos com os nossos iguais é que dizem quem realmente nós somos em Deus. Muitas das vezes nós damos ênfase à liturgia, a cerimônias, a preceitos, a regras, a metodologias bíblicas, mas deixamos de lado a essência, que é o amor prático, o amor vivido, o amor compartilhado, o amor que vem de um coração que conhece e que realmente experimenta a Deus. Como é que você tem se relacionado com os seus semelhantes? Esta é a pergunta que eu, a partir desse texto, quero lhe propor a você buscar pessoalmente, para responder não para mim, mas para si mesmo, para que o seu relacionamento seja bom, tanto com Deus, como com os seus semelhantes, como com você mesmo. Porque isso será saudável ao seu espírito, à sua alma, ao seu intelecto, à sua psique e o seu ser em geral. E tudo que você fizer dentro de relacionamentos saudáveis, corretos, você terá êxito. E não com o interesse de se vangloriar, ostentar ou passar por cima dos outros, pelo contrário, em de servir, em de ser bênção, como o próprio Deus assim o designou. Amar a Deus de todo o coração. Você pode observar que nos 10 mandamentos há 2 preceitos. 4 mandamentos referem-se ao relacionamento de um homem com Deus, e 6 mandamentos referem-se do relacionamento com o homem e o seu semelhante. Por exemplo, não terás outro Deus diante de mim, um relacionamento entre o homem e Deus. Não furtarás, um relacionamento entre o homem e o seu semelhante. O apóstolo João fala que se nós dissermos que amamos a Deus, o qual não vemos, e odiarmos o nosso irmão que vemos, nós somos mentirosos. A maneira de demonstrar o amor para com Deus é através do nosso amor para com o nosso semelhante. E o amor para com o nosso semelhante consiste em procurar servir, fazer o bem, ajudar, estar disposto a sermos úteis, sermos bênção, para que assim sendo possamos agradar a Deus que ama a todos os seres humanos. Aleluia! É um assunto delicado, mas na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, em todos os lugares onde você se encontra, onde você está inserido,
Como você tem se relacionado com as pessoas? Muitas das vezes, os crentes do Evangelho se tornam pessoas rudes, ásperas, se tornam pessoas intolerantes, se tornam pessoas egoístas, se tornam pessoas e não toleram os outros, que não suportam os outros por serem diferentes, exclusivistas. E isso faz com que o Evangelho perca a credibilidade. Isso faz com que a beleza do Evangelho não seja percebível, não seja acessível às pessoas como Deus assim quer que seja. Porque essas pessoas não sabem se relacionar com o seu semelhante. E elas se camuflam ou tentam se justificar com práticas religiosas. Então elas dão ênfase às cerimônias, dão ênfase às liturgias, dão ênfase aos conceitos, às ideias, às filosofias e usam até mesmo da própria palavra para se defenderem, mas não têm em si a essência vivida, prática e compartilhada, que é o amor de Deus. Deus ama a todos, isso é inevitável, isso é incontestável. Deus é santo e ele odeia o pecado. Se Deus olhasse para nós como nós somos, nós não teríamos chances alguma. Como disse certa vez um pregador, a graça de Deus nos concede o que não merecemos, enquanto a sua misericórdia impede-nos de recebermos o que merecemos. Nós merecíamos, por natureza, o inferno e a condenação, mas a graça de Deus nos oferece a vida e a salvação. Então nós precisamos compartilhar essas maravilhas. Nós precisamos nos compadecer dos que estão sendo levados à perdição. Nós precisamos orar a Deus para que Deus salve almas, para que Deus mude vidas. Nós precisamos nos relacionar melhor com as pessoas, ouvindo-as, respeitando-as, considerando-as, tendo aquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4, para que não façamos nada por vanglória ou por soberba, mas considerarmos os outros superiores a nós mesmos, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o apóstolo João, para dar ênfase ou para simplesmente cravar essa verdade, ele diz no capítulo 2, a sua epístola, no versículo de número 6, aquele que diz estar nele deve também andar como ele andou. Muitas pessoas se defendem, se justificam, se esbravejam dizendo que são filhos de Deus, que são cristãs, que têm feito as obras de Deus, mas não fazem como Jesus fez, como Jesus faz através dos seus membros, e é a igreja. Com piedade, com amor, com misericórdia, com ajuda, servidão, com disponibilidade, com altruísmo, com empatia, coisas que nos tornam melhores, até mesmo para nós. Coisa que traz saúde emocional, que traz saúde espiritual, que faz com que o nosso corpo se disponha a fazer as obras. Sim, através dos nossos relacionamentos. Se você se relaciona com as pessoas de fé diferente, omitindo, mentindo, ou sendo verdadeiro de forma agressiva e rude, os seus relacionamentos não estão bons, devem serem mudados. Você tem Cristo, você tem o Espírito de Deus, você tem estratégias, você tem métodos, você tem condições eternas em Deus de mostrá-lo de forma mais aprazível e aceitável possível. Há uma capacidade tremenda em você. O apóstolo Paulo fala sobre isso, referindo-se a essa incumbência, a esta maravilha, a este privilégio. Ele fala, dizendo da seguinte forma: nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, a partir deste momento, nós estamos compartilhando, nesse instante maravilhoso, este assunto, às vezes polêmico, delicado, mas muito importante. Procure em seu coração ter relacionamentos saudáveis. Trate as pessoas como elas merecem, com amor, com respeito, com consideração, como Deus trata as pessoas. E assim você estará fazendo a obra de Deus. Aí sim você estará testemunhando da existência, da grandeza, da soberania, do poder, da misericórdia, da graça de nosso Deus. Só assim Deus será visto através da sua e da minha vida, quando nos relacionarmos melhor com os nossos semelhantes. E toda religiosidade que tenta ser
usada como camuflagem de espiritualidade, será dissipada. E nós estaremos seguros em nossas mentes, em nossos corações. E nós estaremos seguros no meio da sociedade. Sim, é claro que nós não vamos agradar a todos. É claro que nós não vamos convencer a todos. É claro que nós não seremos aceitos por todos quando nos empenharmos em sermos parecidos com Cristo. Mas uma coisa é certa: nós iremos alcançar as pessoas para Ele. E Ele estará satisfeito conosco. E concluindo, como disse a palavra de Deus, a alegria do Senhor, a satisfação do Senhor, o gozo do Senhor é a nossa força. Os maiores beneficiados para isso ou para com isso será nós mesmos. Quando fizermos o bem aos nossos semelhantes, nós seremos grandemente abençoados. Ouve, Israel, atenta, povo de Deus, fique apercebido, só há um Deus, e esse Deus é amor, e esse Deus é justo, e esse Deus é santo, e esse Deus é soberano, e esse Deus é todo-poderoso, e esse Deus é eterno, e esse Deus conhece todas as coisas, e esse Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele quer, através de mim, através de você, expressar as suas maravilhas. Ame o seu semelhante, sirva, sê tu uma bênção. Que essa mensagem venha ajudar você, a mim, a cada um de nós, a nos conscientizarmos que podemos e devemos e seremos melhores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.